agora vamos para a conversa no jardim, o papo no jardim com um jovem escritor que vem produzindo romance e como precisamos de romance no Piauí. É o Enéas Barros. Meu irmão, bom dia. Como vai? Bom dia, professor. Você está bem? Sabanque, a casa é sua. Bom, obrigado. O Enéas acaba de lançar, está lançando agora mesmo esse livro. Dá uma mostrada aí na cara do livro, que isso é fundamental. Uma capa instigante, o livro está bonito, está bem feito e tal. Agora, Enéas, vamos lá. O escravo e o senhor da Parnaíba. O senhor da Parnaíba é o Simplício Dias da Silva. Isso. Esse escravo efetivamente existiu ou só existiu o Simplício e você inventou o escravo? Olha, o pai do Simplício, Domingo Dias da Silva, ele deixou um legado de 1.800 escravos para o Simplício. 1.800 escravos. Está brincando, Enéas. E tem gente que fala que no Piauí o número de escravos era pequeno. Que história é? Repete aí. 1.800 escravos. Esses escravos estavam espalhados em quase 30 fazendas que o Simplício tinha naquela região. E para você ter uma ideia, quando ele faleceu, o inventário dele tem 425 escravos, mais ou menos, que ainda estavam em poder dele, né, quando ele faleceu. Mas Parnaíba era um entreposto da escravidão. Parnaíba vendia e comprava escravos em toda aquela região. Para você ter uma ideia, o pai do Simplício deixou 5 navios para ele. Esses navios foram construídos, alguns deles lá em Parnaíba, no estaleiro lá de Parnaíba. E ele fazia rotas internacionais entre a África, entre a costa da África, entre Lisboa e o litoral, entrando pelo Porto do Maranhão, porque não tinha alfândega, tinha que entrar tudo pelo Maranhão. Sim. E fazia toda a costa brasileira também. Então ele tinha esses escravos lá. E eu, vendo o inventário do Simplício, descobri um escravo lá que me chamou a atenção. Então criei uma história acerca disso aí, porque o Simplício, na juventude dele, ele passou muito tempo na Europa estudando e se influenciando pelo iluminismo na época, o mesmo iluminismo que ajudou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, em criar o lema francês de igualdade, fraternidade e liberdade. Ele se influenciou por essas ideias, trouxe a maçonaria aqui para o Piauí e aí trouxe todas essas motivações culturais. Inclusive, criou uma orquestra feita exclusivamente de escravos. Os escravos chegaram a aprender música realmente? Tocavam partitura ou era? Tocavam partituras, tocavam na casa grande lá da Parnaíba e foram estudar em Lisboa. O Simplício bancou viagens de estudo para esses escravos, tanto para a Europa quanto para o Rio de Janeiro. Então, eles eram estudiosos da música, não eram apenas não amadores, apenas deleite. Efetivamente conheciam. Bom, mas a figura do Anselmo, era aquilo mesmo ou você romantizou? Porque o Anselmo é um escravo muito pai Tomás, muito pai João, muito bem comportado. Como é que é isso? Aquilo ali vem da educação que ele teve na África. Ele foi educado por um português, né, o Pepe, que foi um português daqueles que avançavam lá no rumo da África naquela época. E ele tinha uma outra visão cultural, né? Era diferente das pessoas, gostava de cozinhar, aquela coisa toda. Mas tem muita ficção, porque... Os buracos, você tem que prender, é um romance, afinal de contas é um romance, não é? Eu sempre digo que a ficção entra onde eu não consegui provar a história. Né? E você, afinal de contas, isso não é um relato histórico. Não é um livro de história, é um romance baseado em fatos reais. Agora, o romance tem uma coisa curiosa. O Enéas consegue a rara proeza. Primeiro, o livro é bom de ler. É uma história corrente, linear, não tem flashback, não tem aquela história de ficar inventando voltas e sonhos, tá? O livro segue numa direção com uma linguagem bastante acessível e tem um bocado de história, porque ele utiliza, inclusive, o instrumento que o Anselmo trouxe da África, que era uma espécie de violino muito rústico, como é É o cacochi. Cacochi, não é? Esse instrumento existe realmente na África? Ele existe. Ele é um instrumento bem... talvez o precursor do violino, né? Porque ele é uma caixa de ressonância. Com 3 cordas. Com 3 cordas e tudo. Tanto é que ele se embaraçou um pouco por conta das 3 cordas, mas é um instrumento que existe, é um instrumento africano lá da região de Benguela. Bom, e aí o Enéas vai descrevendo muito rapidamente, os capítulos são curtos, e quando ele descreve a violência, a brutalidade nos navios negreiros, aquilo eram verdadeiras tumbas, não eram flutuando no mar, aquilo eram cemitérios ambulantes. Me chamou a atenção essa parte aí, porque eu consegui um livro chamado 50 Dias a Bordo de um Navio Negreiro, escrito por um padre inglês. Esse livro, ele relata o que foi que ele passou, o que ele viveu.
num navio desse, porque a Marinha Inglesa, a Inglaterra, na verdade, foi o primeiro país que se insurgiu contra a escravidão. Contra esse tipo de... Então, a Marinha Inglesa perseguia esses navios negreiros no oceano. E aí, eles encontravam os navios, apreendiam e a carga, e uma parte dos marinheiros ingleses iam ocupar esses navios. E esses capitães de navios negreiros, quando a marinha se aproximava, eles jogavam os escravos no mar. Nossa, para se livrar da carga. Se livrar da carga para não serem pegos de surpresa. Nossa Tanto é que quando eles pescavam tubarão para se alimentar, os escravos não admitiam que se cortasse o estômago do animal com receio de encontrar um pedaço partes, de alguma alguém, coisa desse tipo. Era uma coisa muito brutal. Geralmente morria mais de 50%. Só na travessia, que era quase 2 meses de travessia. Daí o preço do escravo, às vezes, subia a estratosfera. Chegava aqui valendo um valor exorbitante, custando um valor exorbitante, né? Olha, o romance do Enéas é desse livro que você pega e você não para de ler. Porque é uma história que nos leva, você sempre quer saber o que iria acontecer com aquele escravo, qual seria o destino. Ele estava sempre correndo o risco de um deslize qualquer, né, Enéas? Ele poderia destruir toda aquela preocupação dele com a correção. Era um escravo digno, falava corretamente, se comportava dignamente, mas estava ali no fio da navalha, porque muita gente era contra ele também, não é? É verdade. E ele deixou umas gerações muito bacanas que vieram, né? Inclusive que resultou na morte da Carolina Tomásia. Esse livro, na verdade, professor, ele ia se chamar O Assassinato de Carolina Tomásia. Carolina Tomásia foi uma filha do Simplício Dias, foi assassinada, que dizem, supostamente por um escravo. Mas esse escravo não foi para julgamento, ele foi o primeiro escravo enforcado naquela região, foi construído uma forca. E você faz questão de absolver, você diz lá, deixa claro no romance que não foi ele, né? Porque ele esteve 2 dias antes na casa da Dona Alta, então não podia ter sido ele, que se ele não estava lá mais na cidade. Ele não estava mais lá, porque ele não teve a chance de julgamento. Então a gente tem que criar uma situação. Mas a vida do Simplício ela foi muito repleta de tragédias. Em 1812 ele perdeu um irmão assassinado também lá na esquina da casa dele. Perdeu em 1839 um outro irmão bastardo, filho apenas do pai dele, na Guerra da Balaiada, e perdeu um filho também que foi assassinado pelo esposo da filha dele. Essa Carolina Tomásia, que foi assassinada por um escravo, o marido dela matou um irmão dela. Nossa então eu creio que muito em cima da herança, dos inventários, essas coisas todas aí, não ficou muito claro para a história. Você começou, o ponto de partida do romance teria sido isso aí. Tanto é que você põe aí na contracapa do livro, você põe aí a lápide com as informações sobre da Carolina. Figura, né? Olha, Enéas, eu desejo que o teu livro faça sucesso. É bom ler esse tipo de ficção, porque o Enéas inventa situações porque ele não estava lá. Ele não está contando uma história efetivamente oficial. Não há a preocupação com a verdade factual. Agora, a preocupação é com a verdade estética. Mas, mesmo assim, esse livro seu traz informações muito preciosas sobre a situação do escravo no Piauí, sobre a situação do comércio no Piauí. Tudo isso está muito claro aí no livro. Colher informações também é muito doloroso, muito difícil. Eu tive muita dificuldade em conseguir informações lá em Parnaíba. Vamos lançar o livro dia 8 de julho lá, possivelmente, inclusive, lá na Casa Grande. Mas em Parnaíba tive alguma dificuldade na Capitania dos Portos para pegar informações lá. Tive dificuldade na igreja da Nossa Senhora da Graça, onde está a lápide do Simplício. Lá tem uma capela chamada Capela do Santíssimo Sacramento, que está no livro, inclusive, que ela é o mausoléu da família, né? Está todo mundo lá. Está todo mundo lá. Tem o Domingo com os 2 filhos, tem a Carolina em outra parede. Ali é um verdadeiro mausoléu, aquela igreja, né? É uma loucura. Hoje as igrejas no interior fazem muito isso, há muita gente enterrada. Aqui em Teresina, você sabia que lá na Igreja das Dores, Dom Severino está enterrado lá, né? Mas em São Donato agora. Enterraram o padre Lira e o padre Nestor Dias Lima na igreja. E isso já tinha sido proibido por uma questão de higiene, por questão de saúde, e de repente é uma coisa no mínimo estranha. Bom, mas aí é um problema da igreja, a gente não tem como interferir nisso aí. Recomendo o livro do Enéas. O Enéas é meu amigo, mas aqui não vai julgamento de irmão. Eu li o livro, Enéas, de uma lapada. Eu peguei o livro e comecei a ler e não parei mais. Fui ao lançamento, muito apressadamente, comprei o livro, li, e acho que vale a pena. Te desejo toda a sorte e continue escrevendo, que o Piauí precisa de romancista. Beleza, garoto? Vamos brindar. Sucesso para você e Obrigado. 1 minuto só, já estaremos de volta.